Fala comigo, apostador. Seja todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 1º de agosto de 2022, a nossa segunda-feira de aposta. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clique no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Segundo amanhã, apostador, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa segunda de ClashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Argentina, Liga Profissional de Futebol. Só que antes, vamos estar relembrando aí os nossos últimos bilhete pronto, que foi disponibilizado aqui no canal e foi convertido em green. Vamos começar com a nossa quinta-feira, a nossa última quinta-feira. Deixamos aqui uma dupla no canal muito bem elaborada. Deixamos vitória da equipe do São Paulo em cima do América Mineiro pela Copa do Brasil e vitória do Fluminense com empate em cima do Fortaleza, também pela Copa do Brasil, ou seja, ambas as equipes venceram por um placar de 1-0. Então, dupla que foi convertida em green vai aparecer para vocês nesse momento. Já na nossa sexta-feira, dia 29 de julho, ainda no mês anterior, deixamos mais uma dupla. Vitória da equipe do Bahia em cima do Náutico. O jogo foi 3-0 no segundo tempo. E deixamos vitória com empate da Tombense em cima do Sampaio Corrêa. A Tombense também venceu por um placar de 3-0, aparecendo neste momento para vocês o nosso green da nossa sexta-feira. Então, dois green, quinta e sexta, e continuamos a sequência no nosso sabadão, dia 30 de julho. Deixamos uma tripla muito bem elaborada, deixamos mais de 1,5 gol no jogo do Palmeiras versus Ceará, deixamos vitória da equipe do Flamengo e deixamos também vitória da equipe do Corinthians com empate. Ou seja, o Palmeiras venceu o Ceará pelo placar de 2-1. A equipe do Corinthians venceu pelo placar de 1-0 e o Flamengo 4-1, ou seja, uma sequência de 3 greens consecutivos para o apostador ClashBet. Então é isso, vamos dar sequência agora nas nossas dicas. Defensa e Justiça versus Arsenal do Sarandi tem início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Defensa atualmente vem na parte inferior da tabela, é o 17º colocado em 10 jogos disputados, tomando 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, 13 pontos conquistados. E a equipe do Arsenal vem na 19ª colocação, em 10 jogos disputados, com 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 13 gols sofridos, 12 pontos conquistados até o momento, ou seja, ambas as equipes se encontram em momentos muito iguais no campeonato. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A equipe do Arsenal de Sarandi tem 4 confrontos sem derrotas. E, em sequência individuais, a equipe do Defensa e Justiça vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. O Arsenal de Sarandi vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 saiu ambas as equipes marcam. Bom, o último confronto entre essas equipes teve um empate técnico em 1-1. Para essa partida, ambas as equipes acredito que vão partir para o ataque, mesmo não sendo equipes que jogam no ataque ofensivamente a todo custo, mas o momento na tabela precisa muito disso. Está chegando aí a 11ª rodada e essas equipes estão um pouco distante do pilotão de cima. Atualmente aí o pilotão de cima está distante do Defensa e do Arsenal. Acredito no jogo para gols. Por esse retrospecto, vamos pegar esse jogo aí para mais de 1,5 gols. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Rosário Central versus Central Córdoba. O início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Rosário Central é o 15º colocado em 10 jogos disputados, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados.
enfrenta o Central Córdoba na 26ª colocação, em 10 jogos disputados, somando 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 17 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Rosário vem a 4 confrontos sem derrotas, Central Córdoba só vem sofrendo gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, o Rosário Central vem a 4 jogos sem derrotas, a 4 sem sofrer gols, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio e mais que 4,5 cartões para o Rosário Central. Já a equipe do Central Córdoba vem a 3 jogos de 3 derrotas, a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5 jogos, em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marcas mais que 2,5 gol e também perdeu o primeiro tempo. Nos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer, em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto deu Rosário Central por um placar de 1-0. A equipe do Rosário Central não passa pelo momento esplêndido do futebol, esplêndido, mas atualmente vem jogando melhor do que a equipe visitante e principalmente atuando em casa com o apoio da sua torcida, tem a nona melhor campanha da competição. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol para esta segunda-feira de pouquíssimas opções, então já vai a dica. Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Continuando, vamos para o Brasileiro Série A, o jogo do Santos versus Fluminense, o início às 20 horas, um jogaço. A equipe do Santos é o nono colocado, em 19 jogos disputados, somando 26 pontos conquistados, 22 gols marcados, 16 gols sofridos, enfrenta o Fluminense na terceira colocação, em 19 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 29 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe santista atualmente vem fazendo a sexta melhor campanha da competição, em 10 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 8 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Já o Flu, atuando fora de casa, vem fazendo a segunda melhor campanha, atrás apenas do Palmeiras. Em 9 jogos disputados, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 9 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Santos vem em uma sequência de 6 jogos, saindo menos que 3 gols. Em 6 de 7, mais que 4,5 cartões. O Fluminense vem a 3 jogos com 3 vitórias consecutivas, a 11 jogos de invencibilidade, ou seja, 11 jogos sem perder na competição. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 10 foi a primeira equipe a marcar. 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Santos pelo placar de 2-0. Para essa partida, vamos estar voltando à classificação. A equipe do Santos atualmente é o nono colocado. É uma equipe que, se conseguir a vitória, pode chegar aos 29 pontos na competição. Não entra na sexta colocação atualmente, mas a equipe do Fluminense é outra história. Caso consiga a vitória, pode ficar cada vez mais próximo dos líderes, que atualmente é o Palmeiras e o Corinthians, ou seja, uma vitória deixaria o Fluminense com 37 pontos, os 5 pontos a menos que o atual líder Palmeiras. Para essa partida, acredito em um equilíbrio técnico. A equipe do Fluminense tem um dos melhores ataques da competição, enfrenta uma equipe que também sabe marcar os seus golzinhos. Ou seja, o Cano em companhia, e pelo lado do Santos tem o Marco Leonardo, tem o Zanocelo, entre outros jogadores. Para essa partida, acredito em um empate ao intervalo ou fora com empate. Probabilidade 1-1 ou 1-0 fora. Então você viu aí a nossa sequência de bilhete pronto que foi convertido em green. Deixamos aí a sequência de quinta-feira até sabadão, que foi uma tripla convertida em green, como vocês podem observar. Vamos agora para uma decisão pelo Brasileiro Série D, Retrô versus Santa Cruz, que tem início às 20 horas. É um jogo mata-mata, jogo de ida tecnicamente empatado em 0-0. E vamos lá. A sequência do Retrô
6 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E o Santa Cruz vem a 3 jogos sem vitória. Em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. Último confronto 0-0. Ou seja, se o jogo permanecer em uma igualdade no placar, o jogo vai ser decidido nas penalidades e quem avança para as oitavas de finais do Brasileiro Série D. O Santa Cruz tem uma proposta de jogo, com certeza, novamente, um pouco mais fechadinho, já que o Retrô vem mais entrosado e jogou melhor essa competição. Acredito, por se tratar de duas equipes do mesmo estado, vai haver aí uma grande competitividade de empate técnico, ou seja, um jogo bastante pegado, de bastante marcação, mas que vai permanecer um empate técnico. Então vamos com a dica: menos de 2,5 gols nessa partida. E você que é mais ousado pegaria com facilidade esse empate ao intervalo, probabilidade 1-1 ou 0-0 jogo. Então é isso, esses são os nossos prognósticos de dicas de futebol. Vamos agora aos nossos bilhete pronto, partiu apostador.